O nosso tema de hoje, como vocês podem perceber, é capelania carcerária no Amazonas, com o pastor Paulo Farias, em memória do saudoso pastor Paulo Farias. Compartilhem aí para a gente reter o que for possível desse grande homem de Deus que passou aqui na terra, plantado aqui no nosso Amazonas, comissionado por Deus, sem medo dos homens, sem medo de coisas contrárias, ele sendo pioneiro da capelania carcerária, não teve medo, arregaçou as mangas. Compartilha aí, o povo precisa conhecer a história do pastor Paulo Farias, precisa, assim como a história de muitos homens de Deus. Compartilha aí. Aldrin, meu amigo, abraço. Pastor Paulo, com certeza vai nos fazer muita falta. Muita falta. Ele é um homem que faz falta para todos os ramos da sociedade. Para o ímpio, para o crente, para o evangélico, para o não cristão, para os acadêmicos, para os necessitados, hospitais, presídios. Vai fazer falta. Mas ele deixou o seu legado aí. Quiserem comentar alguma coisa, 8h10, faltam 2 minutos. 8h10 a gente... As perguntas então fica para o final, fica melhor. Vamos lá, Ailson, seja bem-vindo, paz do Senhor, meu irmão. Vamos lá então, primeiramente, boa noite, paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ângelo Libório, conheci pouco o pastor Paulo Farias, falei com ele pouco. Oh, glória a Deus, ovelha do pastor Paulo Faria. Amém, seja bem-vindo, meu amado. Vamos compartilhar aí, para as pessoas precisam conhecer a história desse grande homem de Deus aqui, que passou aqui no Amazonas, né? E primeiramente eu gostaria de expor aqui as minhas condolências, meus sentimentos a todos os familiares, a todas as ovelhas do pastor Paulo Faria, todos aqueles que um dia abraçaram esse pastor, que um dia receberam dele uma palavra amiga, a todos aqueles que contribuíram para o seu trabalho, que contribuíram com carinho, com oração, a todos, principalmente os familiares, na pessoa da pastora auxiliadora. Eu quero aqui deixar as minhas condolências, pedir ao Espírito Santo para que console a todos neste momento, e também orar para o Espírito Santo que a história dele nunca se apague dos registros anais aqui do nosso Amazonas. Bruni, seja bem-vinda. Rosa Dantas, seja bem-vinda. E vamos dando seguimento. Pastor Paulo Farias e a capelania carcerária no Amazonas de Manaus. Pastor Paulo Farias, pastor da Área 32, do Armando Mendes, homem muito honrado e estimado por todos, presidente do Conselho da Capelania Evangélica do Estado Amazônico, tinha o seu programa na Rádio Liberdade Atrás das Grades, quem nunca ouviu, né? Esposo, pai, pastor, capelão, inúmeros adjetivos esse homem levava e leva até hoje. Bom, eu vou começar aqui com um tema que eu estudei, né, que eu pesquisei com ele, que eu tive ajuda para extrair um pouco da história desse homem nos presídios de Manaus. Então a minha abordagem vai ser totalmente Paulo Farias nos presídios de Manaus. Paulo Faria e essa relação de capelão carcerário, né? E para isso, nada melhor de começar com um versículo bíblico que fundamenta a ação da capelania carcerária. Qual versículo é esse? É o versículo de Mateus 25,
36. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, fui peregrino e me acolhestes, estive doente e fosse me visitar, e para fechar, estive preso e foste me ver. Este é o versículo que fundamenta a capelania carcerária, que fundamenta o trabalho do pastor Paulo Faria nas prisões. Uma ordenança, um pedido, um adjetivo de Deus, dizendo que fui preso e foste me visitar. Eu costumo dizer que o capelão carcerário é o médico do espírito. Existe o médico do corpo, existe o médico da alma, que é o psicólogo, mas existe o médico do espírito, que não vê o pecado que o infrator cometeu, claro que leva em consideração, até para tratá-lo, mas acima de tudo leva em consideração o amor e lida com aquela vida, assim como um médico lida com uma vida, não distinguindo raça, cor, etnia ou religião. O capelão, ele também lida com a vida dos presos, dos doentes, sendo ele o ramo da capelania que ele seguia. Nesse caso, o pastor Paulo Farias, a capelania carcerária. Em entrevista, eu perguntei para o pastor Paulo Farias, uma ajudante minha, de nome Melissa, discípula dele, perguntou por mim, ao pastor Paulo Farias o seguinte: o que é a capelania carcerária para o senhor? E ele, com toda a sabedoria, respondeu, baseado e fundamentado no versículo de Hebreus 13:3, que diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles estivesse, e dos que sofrem maus tratos, como se vocês próprios sofressem maus tratos. Então, ele abriu já dando essa entrevista, o pastor Paulo Farias, na época, com um pontapé direito, com um objetivo. Ele disse que ser capelão evangélico, cristão, carcerário, é se pôr no lugar do preso e assim sofrer e compartilhar das mesmas dores. O que, no falar da Bíblia, Paulo, assassino, e teve a sua regeneração, assassino de cristãos, e se tornou um dos maiores homens de Deus. Hoje, inúmeros pastores que saíram do presídio através de um capelão carcerário, que hoje salvam vidas, restauram vidas, ressocializam vidas. Então, a capelania carcerária ela sempre foi um pouco mal vista, mas pastor Paulo Farias aqui no Amazonas, junto com outros capelões carcerários de todo o Brasil, derrubaram isso, fundamentando na palavra de Deus, dizendo que é necessário sim se preocupar com aquele infrator da lei. 3. Vamos lá para o início da capelania aqui no Amazonas, e não tem como separar a capelania de Paulo Farias. Paulo Farias foi o pioneiro da capelania carcerária no Amazonas. Não existia capelania. O que é capelania? É um trabalho todo arquitetado voltado para os presos. Antes não existia capelania. Antes o que se tinha eram grupos evangelísticos que passavam nas prisões aqui de Manaus, que passavam nas antigas Vidal Pessoa, né? A Vidal Pessoa foi aonde o pastor Paulo Farias mais teve a sua proeminência nos seus trabalhos. Só passavam, pregavam o evangelho, talvez distribuíam uma Bíblia para um ou outro preso, fazia aquela pregação e saía. Com Paulo Farias, no ano de 1986, no complexo penitenciário Vidal Pessoa, ele começa a exercer esse chamado de vocação lindo, comissionado por Jesus. E ele diz em sua entrevista que naquele tempo ele não se envergonhava do evangelho. No tempo em que a capelania não era reconhecida como capelania. Ele teve uma visão de Deus, uma visão que eu digo, uma visão profissional e também espiritual, de que a capelania do jeito que estava não estava dando certo para restaurar a vida do preso. Então ele começou a implantar trabalhos densos, trabalhos dentro dos presídios semanais. Não era uma visita esporádica, não era uma doação de Bíblia, não era só uma oração por telefone ou à distância pelo preso, não. Era um trabalho ali corpo a corpo, pele a pele, comendo às vezes, almoçando com os presidiários e entendendo muitas questões destes, tá? Desde já eu quero deixar aqui bem claro que eu não
eu não sou daquele discurso que deve se defender bandido. Aquele que infringe a lei, esse tem que cumprir. Assim, também o Estado, que é o soberano, como é ele que legisla, ele também tem que fazer a parte dele, entende? E na Constituição Federal diz, no artigo 5º, que nos presídios, além de outros auxílios, tem que ter obrigatoriamente auxílio espiritual e religioso. Então, em 86, o Paulo Farias, ele pega com garra nos presídios de Manaus, começa a ministrar, começa a pregar, começa a levar o evangelho de uma forma capelânica, uma forma profissional, e não somente um oba-oba, um voo um dia, não voo o outro. Não, ali ele começa a sua jornada, né? Ele diz na sua entrevista que esse trabalho é assegurado por Deus. Seja bem-vindo, Marlene. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos lá. No tempo, nos anos 80, quando o pastor Paulo Farias começa a pregar nos presídios, não se tinha muito os capelães nos presídios. O Estado ele não queria saber, a Constituição ali estava nova, essa Constituição democrática, esse negócio de democracia estava novo. E o máximo que ia era um padre católico, fazia a reza, fazia as ministrações dos sacramentos e saía do presídio. Então ele sofreu muita aversão ali naqueles começos, daqueles tempos dos anos 80, por causa que ele foi um dos primeiros evangélicos protestantes a pregar o arrependimento e o reino de Deus. O capelão, pessoal, nunca foi remunerado. Dos anos 80 até começo aqui de 2010, não se tem remuneração. Muitos hoje capelões estão no presídio sem remuneração nenhuma por parte da igreja. É um trabalho voluntário, só quem ama, só quem tem paixão que faz. E o pastor Paulo Farias fazia isso com muito amor, né? A gente chegou a perguntar para ele qual é o principal desafio que um capelão enfrenta na realização do trabalho no Compage, no Vidal Pessoa, e ele falou que é o risco de vida. Mas ele disse que por ele ter a convicção da salvação, logo ele não tem que temer a morte. Então a gente vê a coragem desse desbravador de presídios. A figura do capelão é como se fosse uma lâmpada, uma luz em meio às trevas. Jesus ele diz para a gente ser luz do mundo. Se um presídio está em trevas e entra uma luz ali incomoda. Nem todos vão gostar de receber um pastor, de receber a oração, mas com muito esforço e muita dedicação, ele consegue ter a moral, ter um respeito e honra por parte dos prisioneiros, por parte do Estado, dos diretores de presídio de toda Manaus, por parte da igreja e por parte da sociedade. Ele dizia que nos anos 80 a sociedade não queria saber dos presos de forma alguma, e nem a igreja. A igreja julgava muito e ele teve que enfrentar essas coisas. Perguntavam para ele: e aí, pastor, o que o senhor é? Qual é o seu cargo na igreja? Ele dizia: eu sou capelão de presídio. Olhavam assim, poxa, poderia ser outra coisa melhor. Mas ele, por amor às almas, não desistiu. E hoje ele tem muitos frutos de almas, inclusive nas igrejas, né? A gente perguntou para ele se existia algum reconhecimento, né? Ele disse que não tinha reconhecimento por parte da sociedade do Estado, que era um trabalho muito árduo, e ele foi indicado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus para a Capelania Geral do Amazonas. Ele é o representante do Amazonas para todo o Brasil. Ele disse que uma frase que me chamou muita atenção. Ele diz assim: eu não gosto de perder para ninguém, nem para o diabo, nem para crente que não sabe o que eu faço, e nem para instituições presidiárias. Realmente, Paulo Farias não perdia para ninguém quando o assunto era pregoar o reino de Deus. Vamos falar um pouco do pastor junto com alguns agentes. Eu vou começar aqui a relação do pastor, porque o pastor ele tem que ter relação com várias camadas da sociedade. Eu vou começar ele tendo a relação dele com os presídios. Vocês vão ver duas histórias aqui que eu selecionei, que ele dispôs na entrevista. Lembrando que essa entrevista foi autorizada por ele em vida, de que eu publicasse num TCC meu, na teologia. E duas histórias muito interessantes que comprova a figura desse homem de Deus, a autenticidade da marca de Deus, da missão de Deus na vida dele.
são duas histórias muito interessantes. A capelania carcerária é um ramo de capelania, meu pessoal. Existe a capelania hospitalar, existe a capelania educacional. Para quem está em faculdade, sempre tem um capelão, que é o agente religioso nas camadas da sociedade. Assim como o prisioneiro, às vezes ele precisa de um auxílio psicológico, ele precisa, às vezes, de um auxílio social, das assistentes sociais. Também o homem, dentro de si, tem a necessidade de se religar com Deus. Porque ainda que os prisioneiros, a maioria ali, estão decaídos e destituídos da graça de Deus, não, da essência de Deus, ainda assim são imagem e semelhança de Deus. Então é mais um fundamento, né? A gente não deixa de ser semelhança de Deus por a gente ter praticado coisas erradas, porque Deus ele sempre oferece o arrependimento através do seu servo Paulo Farias. Duas histórias interessantes. A primeira, ele diz assim: desde 86 sempre estive em contato com a direção dos presídios e houve direções penitenciárias que eram contrárias aos grupos evangélicos e proibiam os acessos dos capelães. Olha só, o Estado, que é detentor da lei, que tinha que cumprir a lei, dizendo... Porque se na lei diz que tem que ter auxílio religioso, como é que o próprio Estado vai dizer aqui não vai entrar auxílio religioso? Ou seja, eram questões pessoais dos diretores do presídio que não gostavam de grupos evangélicos e então proibiam o acesso do Paulo Farias. Paulo Farias, muito sábio e sempre com um ciclo de amizade muito rico, se assentou em meio aos príncipes do Amazonas, aos príncipes do Brasil. Ele disse o seguinte: mas Deus sempre providenciou um meio para que fossem lá os capelões e os evangelistas, lá onde, nos presídios. Um dia, um certo diretor do complexo penitenciário, Vidal Pessoa, proibiu o capelão de entrar. Um diretor não, uma diretora. Só que ele provou que a pregação do evangelho dá resultado com os comportamentos. A diretora proibia ele, alegando que isso daí não está dando em nada, é só um auê, é só uma pregação, ninguém se converte, mas ela pensava que não tinha como um bandido ser transformado, né? Só ele ficou 30 dias, né, em casa, orando, buscando ajuda, porque ele amava aquilo que ele gostava de fazer na Vidal Pessoa, mas ele estava cerceado do seu direito como capelão, qualificado, com cursos, né, toda uma qualificação, pioneiro do Amazonas. Ele foi cerceado. Então ele entrou com o seu advogado, um deputado estadual, que eu não vou citar aqui o nome, né? O deputado estadual tentou, com toda maneira, conversar com a diretora do presídio, e os presos, eles estavam fazendo greves porque queriam auxílio religioso ali, eles queriam ouvir a ministração do pastor Paulo Farias, que era um pastor muito sério, por sinal, né? E a diretora nada de liberar. O que é que acontece? Que os presos se reuniram, né? Fizeram um montim, fizeram um cerco, fizeram greve, foi para a mídia que o próprio presídio estava indo contra a lei, cerceando e proibindo o pastor Paulo Farias de exercer a sua função como capelão, já sendo ele capelão antes dessa diretora tomar posse da direção do presídio. O governador da época, vendo todo esse auê dos presos querendo um direito que é garantido por constituição deles, o governador, ele faz o seguinte: ele exonera a diretora e deixa com que o pastor Paulo Farias entre. Esse dia foi memorável para ele, porque ele disse que quando ele entrou no meio da prisão, teve muitas conversões de alma. As pessoas que estavam acostumadas, os presos que estavam acostumados a receber da palavra, da pregação de Deus, começaram a não ver mais essa luz dentro do presídio. Então, começaram um tormento. Imagine você que está acostumado a comer pão, café todo dia, né? Aquela paz que só a palavra de Deus vem traz com você, e você acaba com isso. E você, né? E você não tem mais isso. Você vai começar a ficar meio atordoado, você vai ter que buscar. E ele buscando em oração, ele, pela providência de Deus, o governador do estado exonerou a diretora que estava indo contra a lei, né? E se ela era diretora, o próprio governador botou ela ali. Mas o governador foi a favor dele, não da diretora.
E quando ele entra no presídio, todos os presidiários recebem ele com uma salva de palmas pelo respeito, pela consideração desse homem de Deus. Porque pregar para presidiário não é fácil não, meu irmão. Pregar para presidiário, se o presidiário vê que aquele pastor está ali para se aproveitar, como eles têm uma mente de mundo, uma mente esperta, eles mantêm a distância daquele pastor. Sabem que não estão falando a verdade, sabem que aquilo ali não está não tá trazendo nenhuma transformação para a vida deles. Só que o pastor Paulo Faria foi diferente, foi aplaudido de pé, e naquele dia ele disse que na pregação do evangelho converteu-se muitos, de uma forma que até hoje os seus frutos se encontram aí pela cidade de Manaus, em igreja. E lembrando, o papel do pastor Paulo Farias era antes, era com a família, era durante e também depois. Quando o preso ele tomava a liberdade dele, o pastor Paulo Farias fazia o quê? Ligava para o preso, procurava o preso e dizia: olha, você tem que congregar, você agora é um dos nossos, a gente não vai te perder. Ele fazia o trabalho por completo. A igreja, ela não só faz o trabalho espiritual, a igreja ela também faz o trabalho social. E o pastor Paulo Farias, ele fazia o trabalho por completo, né? Então, esse foi uma das histórias que me chamou muita atenção. Ele disse: soldados somos de Jesus. Todos os raios dos presídios, nos corredores, se juntaram na porta da entrada para dar bem-vindo novamente ao pastor Paulo Farias. Ficando a direção muito chateada com o pastor Paulo Farias, e os jornais queriam até falar mentira, mas o testemunho do evangelho prevaleceu. Pastor Paulo Farias aí, ele entrou como intermediador entre presos e estados e a direção do presídio inúmeras vezes. Ele acalmava os ânimos, ele era o embaixador da paz em meio aos presídios dos Amazonas. E vocês sabem que o presídio do Amazonas não é fácil. Superlotação, água que não é potável, várias coisas, empresas terceirizadas que só visam o lucro e às vezes não oferece nenhuma segurança para o agente penitenciário que está ali sofrendo um risco de vida. Então o pastor Paulo Farias, ele era aquele intermediador entre o preso, a igreja, o Estado, a sociedade. Ele fazia o elo, ele chegava para juntar. Com ele não tinha trabalho meia boca. Certo feita, no Puraquequara, no presídio do Puraquequara, tomou posse um coronel com mão de ferro. Pense, um coronel diretor do presídio. Com mão de ferro, ele proibiu inúmeros direitos aos presos, que estavam passando por muitas necessidades básicas. Eu não tô falando aqui que preso tem que ter luxo nos presídios, não. Uma coisa é a gente ter o nosso direito básico, banho de sol, comida, alimentação, tem que ter as coisas básicas, né? Água potável. Então, se a gente tem que brigar pela justiça, o pastor Paulo Faria brigava pela justiça do presídio, na igreja, para quem quer que fosse. Ele não fazia acepção de pessoa, assim como o próprio Jesus. Então esse coronel lá no Puraquequara, ele cerceia um monte de direito de preso, proíbe o culto evangélico, e os presos lá fazem um refém. E dentro do Puraquequara tinha que hoje ele é o principal chefe de uma facção, não vou citar a facção, nenhum nome, não convém, e o chefe da facção disse ao diretor do presídio lá: nós só iremos soltar esse refém se o senhor deixar entrar aqui o pastor Paulo Farias e desenvolver as atividades dele religiosas para nós. Porque aqui muita gente precisa da palavra de Deus. Principalmente quem mais precisa Jesus Cristo falou: quem precisa são os doentes, né? São os doentes. Somos nós. Se a gente se colocar no lugar de doente, então a gente sempre vai precisar da palavra de Deus. Então foi isso. De uma forma meio que errada, fazendo um refém, né, que é contra a lei, os presidiários fazendo refém, porque não estavam tendo os seus direitos também de religião cerceado. O que eles fazem? Eles chamam o chefe do tráfico de uma facção, chama o pastor Paulo Farias para liberar esse refém. O pastor Paulo Farias, ele chega no coronel e diz: eu quero entrar. E o coronel diz: você não vai entrar.
Você não vai entrar, porque se acontecer alguma coisa com você dentro do presídio, a responsabilidade vai ser da direção do presídio. E o pastor Paulo Farias bateu o pé: eu vou entrar para salvar a vida do refém e para que não haja nenhuma rebelião aqui no presídio do Piraquara. E o que acontece? O coronel naquela hora tem uma ideia de que ele assinasse uma carta dizendo que se ele morresse ou se alguma coisa viesse acontecido com ele, não seria culpa do diretor do presídio. De pronto, o pastor Paulo Farias assina aquela carta sabendo que quem chamou ele para essa missão foi o próprio Senhor Jesus, entra no Piraquara, liberta o refém, sempre com a voz mansa, suave, sem gritar, sem fazer tumulto, sendo impessoal. A imparcialidade no trabalho de um capelão é muito importante, assim como na de um juiz. Um juiz, ele não pode julgar o rapaz só porque ele é negro, só porque ele é baixo, alto, só porque ele nasceu no sertão, no interior. Não. Paulo Farias era da mesma forma. Ele não enxergava a classe social, ele não enxergava a pessoa, ele enxergava a alma do ser. Ele ia mais profundo. Então ele entra, né? Ele diz que naquele dia mais de 50 homens, quando ele entrou cheio da presença de Deus, mais de 50 homens se ajoelharam. E eu vou dizer mais para vocês, nem todos os presos que estão ali são criminosos de periculosidade altas. Pastor Paulo Farias e capelão Rogério me informaram que há presos que por furto, há presos que por crimes pequenos estão com presos com crimes muito maiores. Existe a lei da separação entre os presos por categoria de crime, de idade, de um monte de coisa. Então, pastor Paulo Farias estava ali para ser um embaixador da paz. Entrou ali, 50 homens se ajoelharam, aceitaram Jesus com choro. Ele disse que com batismo do Espírito Santo. Ele falou que o chefe da facção não se converteu, mas recebeu oração. E o coronel, que o diretor do presídio, ele é responsável por manter o ânimo do presídio numa paz. E o coronel também foi exonerado, né? Pastor Paulo Farias sempre vencendo as batalhas. Minha gente, é difícil a gente lidar com esse tema, né? A gente vê que tem um bastante gama de preconceito, mas como eu comecei o vídeo e disse que no começo é fundamentado na Bíblia a gente ajudar o doente, como Jesus ajudou o bom samaritano, o gadareno, a gente ajudar o preso, como José foi ajudado na prisão, Jeremias foi ajudado na prisão, João Batista foi preso, o nosso próprio Senhor Jesus ficou preso da noite de sexta para sábado, né? No final eu vou responder os comentários dos irmãos, tá? E a oração de um justo pode muitos seus efeitos, né? Tiago fala isso, a carta de Tiago. Imagine um homem impondo as mãos sobre a vida de um chefe de facção, né? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Pessoas na China, principalmente, pessoas na Arábia, em países comunistas e em países islâmicos, nesse momento estão sendo perseguidos de forma cruéis. A mídia não revela isso. A mídia não revela. Mas esses estão sendo testemunho para aqueles que nasceram lá sem a palavra de amor de Jesus. Imagine você nascendo num Afeganistão, no Irã da vida. Você não vai ter igreja, você não vai ter pregação, mas você vai saber que alguém está morrendo por causa de um Jesus, por causa desse Jesus que morreu na cruz. Então esse vai servir de testemunho também para os terroristas, também para o menino que nasceu lá na África, que nasceu. Então o pastor Paulo Farias foi um homem de exemplo, né? Dentro dos presídios. Esse foi um pouco do pastor Paulo Farias, da relação dele com os diretores do presídio. Agora eu vou falar do Paulo Farias com a relação dele com outros capelães. No começo era só ele, tinha um carrinho velho. Ele dizia que um pouco de dinheiro que ele recebia da igreja, ele botava na gasolina, ia tudo na mesma semana, um trabalho que era para ser mensal, ainda ajudava outros evangelistas com esse. As irmãs também entravam no presídio, né, para louvar.
E só que ele viu que começou a entrar muitos charlatões dentro do presídio. Pessoas que chegaram a cobrar até dízimos de preso para a família que está lá fora pagar. E ele disse que esses não são verdadeiros capelões. Esses são verdadeiros charlatões. E pessoas ruins existem em todos os lugares. Advogado, bandido, político corrupto, pastor ladrão, existe em todos os lugares. Mas eu não estou aqui hoje para protestar e denunciar contra esses. Eu estou aqui hoje para enaltecer a vida de um que foi justo, íntegro, reto, intrépido nas suas palavras, nas suas atitudes como homem, pai de família, pastor, capelão, carcerário, em todos os âmbitos dessa vida. Um verdadeiro cristão, tá? E ele disse que enquanto ele fazia a atividade dele no presídio, chegavam outros capelões de outras denominações. E esses tinham respeito pelo trabalho já imposto do capelão Paulo Farias. Esses que chegavam não faziam coisas além do que o pastor Paulo Farias fazia, certo? Mas o Paulo Farias disse que quando ele não estava nos presídios, por exemplo, quando ele não estava atuando em um certo e determinado presídio, às vezes alguns pastores chegavam com intenções próprias, né? Muitos levando artefatos, chips de celulares dentro de Bíblia, desvirtuando, fazendo conchavo com as trevas. E a luz não faz conchavo com as trevas. Muito importante frisar que o pastor Paulo Farias, sendo luz na escuridão, ele nunca fez conchavo com as trevas. Ele negociava a paz, ele negociava a vida ali de reféns, bandidos e diretores de presídio, mas ele nunca chegou a ser subordinado por dinheiro, porque dentro dos presídios rola a corrupção do pastor, de um agente religioso, né? Nossa irmã está falando, infelizmente, menos pessoas com essa de vontade de pregar nesses lugares esquecidos pela mídia, é verdade. Será que este legado que tanto lutaram terá continuidade? Pois é, os tempos são difíceis, meu irmão. Então, essa é a relação do pastor Paulo Farias para com outros capelões. Os que reconheciam o trabalho dele, longe dele ou perto dele, continuavam um trabalho com muita segurança, com muito zelo. Os que não reconheciam, que já estavam corrompidos por dentro, só faziam era pregar heresias lá por fora dos presídios de Manaus, né? Ele trabalhou em todas as penitenciárias do estado do Amazonas. Ele não é só um atuante da capelania, ele forma capelões. Para quem não sabe, ele é presidente do Conselho da Capelania do Amazônica, né? É um curso, eles oferecem treinamento, ele também é um formador. É muito difícil alguém ser formador hoje. Hoje em dia as pessoas elas só querem a mídia. Hoje em dia o cantor ele só quer ser cantor e reconhecido pelo seu trabalho. Mas quantos cantores formam cantores com excelência? Quantos pastores formam outros discípulos com excelência? Quantos professores formam advogados, enfermeiros, médicos com excelência? Então o pastor Paulo Farias ele não só atuava, ele também formava, né? Ele formava. A relação do Estado com o pastor Paulo Farias é muito interessante. Se eu não dissesse isso aqui, eu estaria sendo hipócrita, talvez, né? Eu preciso dizer que o pastor Paulo Farias ele disse que na gestão do governo do PT as coisas no presídio não eram nada boa. A verba que se chegava lá para a segurança dos próprios agentes que trabalham lá, os agentes da limpeza, os agentes da segurança armada, não chegava. E ele disse que com o governo Bolsonaro muitas coisas mudaram no presídio. As bibliotecas começaram a receber livro, as verbas que eram destinadas para tais coisas chegavam com a finalidade. Isso quem foi que falou foi o pastor Paulo Farias. Ele viu uma grande esperança quando o governo do PT saiu. Agora eu estou falando capelania com político. Eu não posso só ser espiritual aqui. Eu tenho que abordar os lados. Capelania com o Estado, capelania com o preso, capelania com a política agora. Tá bom? O próprio pastor Paulo Farias falou isso aí, né? Os presídios de Manaus. Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho alguns livros também. Se alguém quiser depois emprestado. Capelão carcerário nos presídios de Manaus. Eu quero falar um pouco sobre os presídios de Manaus. Quero falar também que ele realizava muito batismo,
casamentos na prisão, que coisa, né? Ele não deixava de cumprir a Bíblia, o ID, né? Chegamos a perguntar para ele o seguinte: pastor, de 10 presos que se convertem, quantos se convertem verdadeiramente? Porque também há preso que se converte só por conveniência, benefício. Só por conveniência, benefício. Ele disse que no começo era mais difícil as conversões, mas que quando o cara se convertia, era para valer. E que depois, hoje, ele disse, a maioria que se converte, infelizmente, não é com coração genuíno, não é uma conversão genuína. Mas ele disse que uma alma vale mais que o mundo todo, referenciando a Bíblia, né? Para quem não sabe, eu me identifico muito com esse assunto, com esse tema, porque eu, outrora, era infrator da lei. Eu era usuário de drogas, eu financiava, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, o tráfico de drogas. Mas quando Jesus me achou, quando um pastor me achou, graças a Deus eu nunca fui preso, mas corri risco de ser preso, lógico. Você pega com drogas acima do comum, é caracterizado crime, tráfico de drogas. Já pensou se eu sou pego e lá na cadeia eu não teria o acesso da palavra de Deus? Eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Então, antes que isso acontecesse, eu era só um infrator da lei. Eu ainda não tinha cumprido nenhuma penalidade da lei. Então, antes que isso acontecesse, o Evangelho me salvou. O Evangelho chegou no meu coração através de um homem de Deus. E assim o pastor Paulo Faria chegou em inúmeros corações, em inúmeras famílias, porque com certeza ele foi um homem de Deus. Então, vai aqui uma questão pessoal minha, né? Bom, temos mais aí 15 minutos. Eu acho que eu falo rápido demais. Wallace, tamo junto, meu irmão. Lucas Fernando, Ingrid, Lopes Jarli. Para você que quer saber mais um pouquinho sobre capelania carcerária, né? Ela é uma capelania que vem lá da Europa, né? Antigamente os presos, quando eles eram pegos, eles não cumpriam pena. A pena de morte era só a morte. Não existia prisão pública. A prisão pública foi inventado do século XVI para cá. E com o governo capitalista, eles viram o seguinte: bom, a gente não pode pegar tudo que é homem e morrer, porque quanto mais mão de obra, mais dinheiro para o Estado. E aí eles começaram a criar prisões públicas na Inglaterra, na Europa, para ressocializar e restaurar a vida daquele homem, o Estado. A visão do Estado é ressocializar a vida para o cara voltar a conviver na sociedade uma boa. E a visão da igreja é restaurar a vida, não é ressocializar, é religar a vida dele com Deus. O que é religião? Religião vem do verbo religar, religar a vida do homem para com Deus, né? Então, começa lá na Europa, o presídio, começa lá os primeiros capelões católicos. Só que eles eram muito direcionados, muito mecânicos. Eles chegavam lá, não tinha empatia com o presidiário. E logo o presidiário, ele não tinha confiança de confessar pecado, sabendo que os capelões católicos estavam ali só para cumprir o seu cargo eclesiástico católico e receber o seu. Só que com John Wesley e com John Howard, cristão, protestante, evangélicos, esse cenário muda. Porque os caras, eles já chegavam no presídio pregando debaixo de neve, pregando em situações extremas, o amor, o perdão, a paz, e rompendo com esse mecanismo católico. Então, essas são as raízes da capelania evangélica, lá com John Wesley. Quem não sabe, John Wesley aí é um dos heróis da fé, né? Hoje, a igreja metodista, quem conhece a igreja metodista aí? A igreja metodista é responsável por muitas ações sociais, inclusive está doando máscara, álcool em gel aí, à vontade aí para muita gente no Brasil. Acompanha a igreja. Veio de quem? De um capelão carcerário, de John Wesley. Então, a gente precisa reconhecer o trabalho desses homens de Deus, né? E aí vem desenvolvendo, aí depois chega no Brasil. No Brasil também só se tinha capelão católico, né? Depois se chega aqui em Manaus.
O capelão, ele tem as leis que ele não pode infligir também. O capelão, ele não pode... Tem inúmeras leis que ele não pode infligir. Ele tem que ser revistado, ele não pode trazer informação de fora para dentro. Tudo isso aí o pastor capelão Paulo Farias cumpria, né? O meu trabalho foi voltado para o compadre, mas eu não deixei de observar os outros presídios também, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu quero deixar uma frase aqui do pastor Paulo Farias, que me chamou muita atenção. Tenho perguntado se não tem trabalho carcerário aqui no Amazonas. Tem muito trabalho carcerário. Eu tive visitando o Instituto Amigos de Cristo. O Instituto Amigos de Cristo é uma coisa linda. Eles trabalham com 10 infratores, pessoas que às vezes estão com aquelas tornozeleiras, né? Muitas mães desesperadas ligam para lá pedindo para a direção desse instituto deixar o filho dela lá dentro. E eu testifiquei mudanças no acompanhamento que eu fiz, que eu visitava, mudanças de pessoas que hoje estão trabalhando, pessoas que hoje estão no direito e que antigamente roubavam, assaltavam, traficavam, mas que hoje foram restaurados. Ou seja, bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus. Tem gente que diz que o pau que nasce torto nunca se endireita. Aí eu digo, até se encontrar com o carpinteiro nazareno, Senhor Jesus Cristo, né? Então tem sim ainda Rogério, o Instituto Amigos de Cristo, inclusive para quem quiser visitar e ajudar com cesta básica, qualquer dinheiro, ajuda monetária, Capelania do Rogério, Instituto Amigos de Cristo, joga aí no Facebook, é no bairro da Redenção, tá? É seguro você ir lá, você trocar uma ideia com o capelão, que é muito gente boa, no gabinete dele, né? Ajudar esse trabalho aí é uma das que eu conheço, né? Mas tem várias outras aí. Eu tô aqui no estado faz 5 anos ainda e eu tô conhecendo mais. Tem mais pergunta aí? Mandei pergunta na caixinha, clica lá. Tem pergunta aqui na caixinha, vamos ver. Larissa, o que mais se admirou com o pastor Paulo Farias? O que eu mais me admirei com o pastor Paulo Farias foi o seguinte: foi em meio ao desafio que ele enfrentou dentro da igreja, ele não ter saído da igreja. Isso é muito importante. Muitas vezes os irmãos da igreja deram as costas para ele. Muitas vezes pastores acima dele, quando ele era diácono ainda, nos anos 90, deram as costas para esse trabalho, né? Mas nem por isso ele difamou, ele prejudicou, porque ele sabia que aqueles que estavam fazendo isso não estavam fazendo isso com atitudes verdadeiras de cristão. Aqueles ainda não eram cristãos verdadeiros e autênticos. Assim como Martinho Lutero. Martinho Lutero nunca quis sair da igreja católica, nunca quis abrir igreja, denominação, romper com a igreja católica, nunca. Ele foi expulso, é diferente. Mas ele quis reformular a doutrina. Martinho Lutero, ele não veio para fazer um novo evangelho. Ele veio para voltar às escrituras. Ele veio, o caminho está errado, vamos voltar ao caminho. Martinho Lutero não criou um novo caminho. Então o pastor Paulo Farias não criou um novo caminho. O pastor Paulo Farias, ele voltou aos caminhos da palavra de Deus, dizendo, não, o preso tem que ser visitado, o enfermo tem que ser assistido, o nu tem que ser coberto, o estrangeiro... Os venezuelanos, tive fazendo trabalho com eles, tem que ser acolhido. É muito ruim, né? Porque às vezes na nossa mente vem, não tem trabalho nem pro brasileiro, vem venezuelano aí chegar pedindo. Realmente, tem casos sociais. A gente vê que às vezes o cara não quer trabalhar, o cara não quer se esforçar, o cara quer fazer filho sem ter condição. Mas o papel da igreja é mostrar Jesus Cristo na vida desse venezuelano, independente dos erros dele, para poder ele mudar o seu conceito de vida, de visão do mundo, né? Então, fui estrangeiro e me acolheste. Tive fome, me deste de beber. Tive sede, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tem outra pergunta aqui, você pode enviar. Faltam uns 10 minutos, Alisson. Tem como passar essa gravação dessa live pro meio? Com certeza, irmão Alisson. Com certeza. Com certeza. Vou estar disponibilizando, vou estar salvando aí no IGVT. Pergunta aí, Joe. E aí, Wendel? Paz do Senhor, Wendel. Peraí, deixa eu descer aqui. Opa, várias perguntas, agora que eu vi. Qual a sua opinião sobre o trabalho de início para hoje? Ainda temos
contratempo em prol dos capelães, com certeza, Bruno. Com certeza, hoje em dia, ele disse... Eu perguntei para ele, quem mais reconhece os trabalhos dos capelães? O Estado, a sociedade ou a igreja? Ele diz, o Estado não reconhece nada. Ele disse, a sociedade reconhece 30%, a igreja reconhece 50%. Ou seja, ainda tem, entendeu? É uma área muito difícil, né? Porque quando é capelão hospitalar, aí já é mais aceito, né? Mas quando é capelão prisional... Ô, Wendel, eu vou disponibilizar ainda. Eu vou disponibilizar. Tava muito ocupado. E a minha intenção era que, a partir desse DCC, saísse um livro. Olha só que providência de Deus. Eu tava com grande dúvida em fazer esse TCC relacionado à capelania carcerária. E por pouco, eu não conseguiria as informações com o pastor Paulo Farias, que ele estava no mês de novembro ali realizando congresso, muitas coisas, formação de turma. Só que Deus permitiu com que a memória desse homem não se apagasse. Deus botou dentro do meu coração a vontade de escrever sobre isso e de pegar sobre a vida dele. Eu escrevi sobre o COMPAG, Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O pastor Paulo Farias era muito duvidal pessoa, ele não chegou muito em o COMPAG. E aí eu não entendi, e aí eu ficava me perguntando, será se essas informações que são do Vidal Pessoa, eu vou botar no meu TCC que fala sobre o COMPAG, mas hoje eu entendi os planos de Deus. É para que a memória desse homem não se perdesse no meio da capelania evangélica, tá? Tem alguns livros que eu queria aqui indicar para vocês que queiram. Aqui, ó, Manual do Capelão, aqui ele vai falar da capelania. Existe capelania nas empresas, tá? Hoje em dia, nunca se teve tanto psicólogo no mundo, mas nunca se teve tanto caso de depressão. Hoje em dia, nunca se teve tanto poder de arma de fogo, mas nunca se teve tanta insegurança, né? Então, o trabalho religioso, ele vem aí para quebrar as barreiras. Tem uns outros livros aqui, depois eu vou postar nos meus stories. Pois é, o TCC, eu respondi que eu ainda vou pôr esse ano ainda. Talvez no segundo semestre, aí, no começo do segundo semestre. Poxa, obrigado aí, Bruno. Você pretende dar na área carcerária? Você pretende dar esse prosseguimento do Paulo Farias na área carcerária? Ailson, eu pretendo na área carcerária? Não. Nem em outra área, nem hospitalar, se for a vontade de Deus para minha vida. A vontade de Deus para minha vida agora foi escrever sobre a área. Se um dia Deus me comissionar para pregar no Ribeirinho, para me levar em um país islâmico, budista, o que for, eu vou entender se é chamado de Deus. Principalmente para presídio, né? Mas assim, é preciso uma mídia que divulgue o trabalho desses homens que já estão lá dentro, né? Precisa-se mais de capelões, mas precisa de pessoas que estudem isso. Quando eu fui fazer meu TCC, encontrei 3 referências, 3 livros para fazer um TCC. E aí eu vi a escassez que tinha esse trabalho. Inclusive, alguns professores me falaram, olha, tem pouca referência para tu dar e iniciar do zero. E aí, dona Marlene? Dona Marlene, teóloga, tá? Qual frase mais marcou do Paulo Farias? Eu acho que não foi frase, foi ação. A ação dele marcou. Não, eu acabei de me formar ano passado, tô com 23 anos, pretendo ainda, depois que me formar no direito, escrever aí até sobre o Paulo Farias, vou tentar entrar em contato com a família, né? Porque essa história não pode ser apagada. Deus abençoe. Calma aí que ainda falta 5 minutos. Quero falar alguma coisa aqui da parte de Deus que está no meu coração. Minha cunhada Rose. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Poxa, Meli. Se eu chamar a Dona Elisa agora para a live... Calma aí que eu sem querer... Se eu chamar a Dona Elisa agora para a live, não vai dar para ela falar quase nada. A gente pode marcar uma outra live, porque falta 5 minutos aqui. Falta 5 minutos, tá? Eu já consertei a câmera. Eu quero
quero falar assim com vocês algo agora que não é acadêmico, que é bastante pessoal, algo meu pessoal. Quero deixar aqui o meu agradecimento por esse grande homem de Deus, pastor Paulo Farias, né? E por todo o trabalho que ele deixou. Ele já é um exemplo, já é uma referência para mim e para muitos outros jovens também, eu creio, para muitos pastores. E nós que temos sempre a tendência a ser individualistas e a não querer ajudar, principalmente os que precisam, os que estão em trevas, os que não enxergam, né? Porque quem está em pecado não enxerga a luz de Deus. Esses homens que estão lá no compadre, eles não enxergam um palmo à sua frente no mundo espiritual. Eles enxergam com esses olhos aqui, ó. Mas com os olhos do coração ele não enxerga. Ele não vê quem é pai de família na hora que ele assassina. Ele não vê quem é mãe de família na hora que ele assalta. Ele não vê quem é menor na hora que ele estrupa. Então, o que eles precisam não é de dinheiro. O que eles precisam não é do que eles acham que ele precisa. O que você que está me assistindo precisa, você que não é convertido ao Senhor Jesus, não é da luz que brilha esses olhos, é da luz de Deus que brilha os olhos no coração. Então a capelania carcerária, ela hoje na Europa é uma referência, né, muito grande, aqui no Brasil ela está ganhando espaço aí, Rio de Janeiro, e é isso aí. Com certeza, faço sim, vou dar prosseguimento aí nas lives. Ô Adenilson, é sempre uma honra falar do seu pastor, tá? Sempre Deus console o coração de todos vocês que são discípulos, são ovelhas, tá bom? Em nome de Jesus. O que eu tenho mais aqui para terminar? Eu acho que eu tenho mais 3 minutos. Eu vou para a conclusão. A conclusão é o seguinte: os capelães desempenham um papel fundamental em ajudar os presos e a transformar a sua compreensão de responsabilidade, escolhas e possibilidades. Não somente no compadre, no Vidal Pessoa, mas em toda a prisão do mundo. O comportamento só muda quando os corações mudam. Sem uma transformação espiritual, há pouca esperança de mudança sincera e duradoura. Sem uma intenção, sem uma situação de vida pós-atendimento baseada na fé, um ex-criminoso tem poucas chances de ter sucesso na rua. O contato pessoal é crucial. O capelão ministra através do relacionamento. Ser receptivo, sem julgamento, trabalhando em prol de questão de autoestima é importante. Mude o que um homem acredite por dentro, que você mudará o que ele vê lá fora. Os serviços sociais são ótimos, mas trabalham com os sintomas e não com o problema. Acredito que a utilidade da mensagem do Evangelho e dos ministérios cristãos, dos processos de reabilitação e reentrada de prisioneiros são subestimados. Esses ministérios são tão eficazes quanto os programas educacionais na prisão, mas recebem uma fração extremamente pequena do financiamento e da mão de obra ajudadora. Existem poucos ministérios que prestam serviço a instituições de prisão e que prestam cuidados no acompanhamento aos reclusos e suas famílias durante a liberdade condicional. Os serviços religiosos devem ter permissão para ajudar os reclusos na transição de igreja e participar com mentores da alta. O termo capelão para as correções externas geralmente faz as pessoas pensarem em capelania militar, que tem no exército hospitalar. A capelania prisional é um modelo completamente diferente, pois os capelões prisioneiros são, em essência, provedores de programa religioso. E como capelões, eles não somente vão converter pessoas, mas garantir, acima de tudo, os direitos religiosos, né? E eu queria terminar... Tá terminando? 1 minuto restante aí. Opa, valeu, pessoal. Alan, Deus abençoe. 1 minuto restante. 1 minuto restante. Eu queria terminar com exemplos, né? O outro exemplo de capelão é John Wesley. John Wesley, capelão carcerário, pregou em mina de carvão, pregou aos presos, aos pobres. John Wesley foi um grande homem de Deus. Foi um dos homens que deixou mais legados no mundo cristão. Tá? Se vocês quiserem ler Heróis da Fé,
Baixem aí em PDF, Heróis da Fé. Aí vai lá em John Wesley, veja o que esse homem fez. E com certeza Paulo Farias se espelhava também em John Wesley. E hoje muitos vão se espelhar em Paulo Farias e assim sucessivamente. Quero desejar uma boa noite a todos. Eu quero desejar que orem pelas pessoas que estão infectadas pela Covid-19. Orem porque se elas não forem crentes, para que elas se convertam através desse tratar de Deus. E que se elas forem, para que elas sejam cada vez mais fortalecidas. Pastor Paulo Farias, você mora no nosso coração. Amém.